Continuando o assunto que há 3 semanas atrás eu tinha começado falando sobre Ezequias, quero tentar concluir hoje falando sobre Naamã. E o versículo-chave está em Romanos capítulo 15, verso 2, que diz assim: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Cada um de nós agrade ao teu próximo naquilo que é bom para a edificação. Queria abrir com os irmãos em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Pai, em teu nome nós te damos graça nessa manhã. E pedimos, Senhor, que o Espírito Santo ganhe o nosso coração. O Senhor possa achar terreno em nós, Senhor, terra fértil, para que tua palavra possa nos edificar, possa mudar nosso caminho, se ele é contrário ao teu. Que o Senhor possa continuar fazendo tua obra nas nossas vidas. Nós te somos gratos pelo teu imenso amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A partir do verso 1. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Pois bem, Naamã era um homem poderoso, era um homem que se destacava naquela época e tinha trazido várias conquistas para o seu rei. E Naamã era um homem diferente, todos o temiam. Talvez na sua saída para a guerra, suas tropas, quando se alinhavam, havia chefe de 100, chefe de 1000, chefe de 10.000. Talvez à frente ia um batedor com a sua bandeira hasteada, logo atrás vinha a infantaria, e logo atrás os arqueiros ou flecheiros, mais uma quantidade de cavaleiros, e logo atrás de toda essa ala vinha um espaço aberto, grande, um homem com a sua indumentária, com as suas medalhas no peito, com seu cavalo imponente, diferente, bem destacado. Vinha Naamã e depois dele repetiu o que tinha à frente. E todas as nações o temiam, irmãos, todas as nações o temiam, porque ele havia ganho muitas guerras, não poucas guerras, muitas guerras. E numa dessas investidas que Naamã fez, em Israel, ele leva uma menina cativa, presa, escrava. E a Bíblia diz que Naamã levou e entregou para sua esposa, para o serviço da casa. E é bem provável que Naamã, naquele dia, ele chega em casa, já havia trazido essa menina para sua esposa, porque é óbvio, né, irmãos? Aquela que convivia com o poderoso Naamã na frente das pessoas, ela, a esposa, era exatamente aquela que convivia e dormia com o leproso. Então, nada melhor do que o leproso fazer uma graça para sua esposa, né? Então, diante de tantas batalhas e conquistas que ele tinha, ele resolveu levar uma escrava para sua senhora para ajudar no serviço doméstico.
porque aguentar um leproso todo dia, toda noite, então ele tinha que fazer um agrado para ela. Mas para ele era uma escrava, era uma serviçal. Mas para Deus era a cura, embora ele não sabia, ele não soubesse. Naquele momento, quando Naamã talvez chegando em casa, quem sabe ele pediu uma bacia para se lavar, e aquela menina cativa, talvez um pouco tímida, no fundo da cozinha, vendo o poderoso Naamã na sua sala com a sua esposa, talvez ele pediu uma bacia para se lavar, e quando ele tira aquela indumentária que o fazia tão poderoso, que o fazia tão belo diante das pessoas, talvez ela mesma o admirasse por quem ele era, porque agora ela trabalha na casa do poderoso Naamã, ela trabalha na casa do Senhor, visto por todos. E o interessante é que ela se faz parte agora da intimidade da casa. Então, naquele momento, quando ele tira a sua indumentária, ela pode ter ficado surpresa quando vê que aquele poderoso homem era leproso. Nossa, o poderoso Naamã, debaixo de toda aquela indumentária, ele é um homem leproso. A lepra, irmãos, ela é algo que só os mais próximos podem saber ou podem ver. A lepra é algo que só os íntimos é que convivem e veem isso. Mas a menina, ela dá uma palavra para sua senhora. Ela fala: olha, deixa eu te dizer, lá na minha terra, lá em Samaria, há um profeta. Quem dera se o nosso Senhor, se meu Senhor tivesse diante dele, com certeza ele o restauraria da sua lepra. Naamã talvez já tinha tentado de tudo para conseguir se livrar dessa lepra. Então ele ouve a voz da escrava, mas através da sua esposa, com certeza. Ele leva esse conhecimento ao seu senhor, que manda uma carta para o rei de Israel, para que curasse a lepra do seu servo. A partir do verso 9 até o 14, diz assim, de 2 Reis 5: assim veio Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e da tua carne te será restaurada e serás purificado. Porém Naamã indignou-se muito e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abaná e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Chegaram-se a eles os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse indicado alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais dizendo-te: lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Irmãos, irmãs, Naamã, quando ficou sabendo disso, ele foi até a casa de Eliseu, levando alguns presentes, com a sua indumentária, com o seu cavalo, os seus servos. E quando ele chega, ele esperava no mínimo, uma recepção à altura de quem ele era. No mínimo ele esperava um tapete vermelho estendido para ele, um homem em pé à porta já à sua espera,
porque afinal de contas era o poderoso Naamã. Mas o que acontece? Eliseu manda um menino de recado, que diz a ele: vai e faça isso e serás purificado. Muitas vezes a igreja tem sido exatamente utilizado essa posição de uma indumentária em que ela não tem, que chega diante de Deus com uma prepotência, como se Deus fosse obrigado a atender com tapete vermelho aos nossos pedidos. Naamã fica muito indignado, e é fácil saber qual era a lepra de Naamã, muito fácil, que era exatamente o seu orgulho. E assim, irmãos, muitas vezes é a igreja nos dias de hoje, chegando-se diante do Senhor, como indumentária, seja ela, talvez eu me orgulhe dos 30 anos de convertido que eu tenho, de cristão. Talvez ao meu pedido do Senhor eu me compare com alguém aqui dentro, que eu julgo ser inferior a mim. Não é aquela oração daqueles dois no templo, que um batia no peito e um se comparava? Porém, Eliseu não esperava Naamã, ele esperava o leproso. Mas olha, irmãos, Naamã fica tão indignado que algumas traduções dizem assim: e saiu dizendo consigo mesmo. Sabe por que Naamã saiu dizendo consigo mesmo? Porque o orgulhoso, irmão, ele não permite ouvir mais ninguém além de si mesmo. O orgulhoso, ele não se permite ser contrariado. Às vezes aquilo que nós pedimos ao Senhor não vai acontecer, irmão. Não vai acontecer. E é por causa desse orgulho de Naamã, é desse orgulho que muitas vezes a igreja vem trazendo, que ela traz junto a lepra chamada da insensibilidade. Além de leproso, além de orgulhoso, eu também me torno insensível. Por que eu me torno insensível? Como que eu me torno insensível? O orgulho ele traz junto. E a insensibilidade, irmão, antes de nós vermos lepra, que é uma ferida aberta, ou dedo caindo, podre, antes disso, existe a insensibilidade. Você pode tocar, você pode furar, você pode chegar com um ferro quente, que a pessoa não sente. Mas antes da ferida aberta, é uma pústula, é um inchaço, onde o local se tornou insensível. E o insensível, irmão, ele não procura saber o que os outros pensam a respeito, devido ao seu orgulho, devido à sua insensibilidade. Muitas vezes a igreja se torna orgulhosa e insensível. Eu me garanto e eu não me comovo com as dificuldades de ninguém. Aqueles que antes andavam com o insensível e ajudavam na caminhada, sabe o que acontece? Perde o valor. Ele perde o valor. Igualzinho Naamã esqueceu e não sabia, na verdade. Se nós lermos aqui, era o Senhor, com S maiúsculo, que dava livramento aos sírios através da vida de Naamã. E o insensível, o orgulhoso, ele se esquece que na sua caminhada muitas vitórias se deu porque ele ouvia os demais. Talvez agora, irmãos,
Hoje, nesse exato momento, como o Pablo falou aqui, vou falar bem devagar, para nós ouvirmos e entendermos. Talvez nesse exato momento, a bússola da insensibilidade, ela tenha alcançado alguns de nós, porque ainda que o Senhor nos incomode, sabe o que acontece? Eu não reajo a isso. Vai chegar amanhã, que é segunda-feira, vai passar o que foi falado aqui, no momento do partir do pão, nos cânticos, na palavra, e eu volto ao meu cotidiano, com o meu orgulho, com a minha insensatez, e vida que segue. Hebreus capítulo 3, veja a advertência que a palavra de Deus traz para nós. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto. Irmãos, isso é um recado para nós. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como os nossos irmãos fizeram lá na tentação no deserto. Não endureça os vossos corações. Não permita que a segunda-feira, o cotidiano, apague do nosso coração aquilo que o Senhor nos incomodou. Que nós possamos reagir àquilo pelo qual o Senhor nos falou. Esse povo a quem a palavra se refere, ouviu a palavra de Deus, mas não reagiu a ela. Irmãos, há uma passagem que me toca muito, que é Josué capítulo 6. Não vou abrir, mas depois você pode ler, você já conhece. Sabe do que fala? As muralhas de Jericó. O povo já tinha saído do Egito, já estava acostumado a guerrear, aprenderam a guerrear, porque necessitaram disso. Então Josué já está liderando o povo. E ele chega diante do povo, o que ele diz? Ele reúne todo o povo e diz a eles assim: nós vamos guerrear contra Jericó. Vocês imaginam os guerreiros chegando para Josué e falando com ele assim? A gente adora inventar, né? Talvez dissesse para ele assim: que hora que nós vamos atacar, Gerson? É à noite? De madrugada? Que hora que vai ser? Que nós vamos invadir essa cidade? Está acostumado a guerrear, não é verdade? Era o que eles faziam naquela época. Josué reúne todo o povo e diz para eles assim: olha, à frente, primeiro nós vamos rodear a cidade uma vez por dia. Nós vamos rodear essa cidade. E vai ser assim, ó, os homens com as armas à frente. Logo atrás, vem os sacerdotes, 7 deles, com trombetas, buzina ou chofar, depende da sua tradução. Eles virão tocando isso. Logo atrás deles, virão os levitas carregando a arca. E depois dele eu virei com o povo. E nós vamos circular essa cidade. Mas tem um detalhe: todo mundo calado, só as buzinas tocando. Aí um guerreiro escuta isso. Aquele que não tem fé vai dizer o quê? Está de brincadeira, Josué? Estou acostumado na lança, é na flecha. Que história é essa? Rodear uma vez a cidade, isso, rodear uma vez, mas tem mais. No último dia, nós vamos rodear ela 7 vezes. Deixa eu te contar uma coisa. A muralha tem 4 quilômetros, 12 metros de altura, 8,5 metros de espessura. Essa era a muralha de Jericó. E eles fazem exatamente isso.
E no 7º dia, que eles rodeiam a cidade 7 vezes, 28 quilômetros, da maneira com qual Josué falou, tocando as buzinas e todo mundo calado. Quando chegou o momento, Josué já tinha avisado: eu vou avisar vocês, nós vamos gritar. Certo? Ok. Aí todo mundo grita naquele momento que Josué manda. Aí as muralhas caem. Aí eu te pergunto: você acredita nisso mesmo? Você acredita que foi o grito do povo que derrubou a muralha, irmão? Há um processo de obediência. Há um processo de obediência, de submissão a um Deus que está sentado no trono. Você vai crer que é o grito do povo que fez a muralha cair? 8,5 metros de espessura? 12 metros de altura? Sabe o que mais me atemoriza, irmão? É quando a gente lê sobre Acã. Acã veio desde lá do Egito, caminhando com o povo, vendo as coisas acontecendo. O mar se abriu, o Jordão também, as batalhas que eles tiveram. Mas Deus diz uma coisa, fala assim: olha, quando vocês lutarem, invadirem Jericó, não pegue despojo para si. Foi a ordem que ele deu? Não pegue despojo. Irmão, Acã viu a muralha cair, ele viu tudo aquilo acontecendo. Mas sabe o que acontece com Acã? Ele vê uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, se eu não me engano, e uma cunha de ouro. Ele pega aquilo para ele. Segunda-feira está aí. Hoje eu posso estar ouvindo, achando boa a palavra, e amanhã não tem nenhum relacionamento com ela. E nós vamos dizendo: o arrebatamento está chegando, o Senhor está voltando. Acã cobiçou uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. Foi o suficiente para ganhar o coração dele. E a gente acha que às vezes nós estamos livres disso. Basta não crer no que Josué falou. Porque o Jordão do povo era crer exatamente naquilo que parecia ser impossível. Mas eles se submeteram à voz do Senhor. Em Gálatas 3,3 diz assim: ó insensato Gálatas, tendes começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. E Hebreus também, capítulo 4, mais uma advertência para nós. Em Hebreus, sumiu Hebreus, achei. Capítulo 4, verso 1 e 2 diz assim: temamos, portanto, que, tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Oh, irmãos, que lamentável, que lamentável. E nós não estamos fora disso. Se a palavra que nós ouvimos, nós não misturarmos com a fé e colocá-la em prática, nós podemos ser aqueles que falharam na jornada. Porque vai haver aqueles que falharão na jornada. É uma advertência. Houve naquele tempo, vai haver nos tempos de hoje. E é interessante quando a gente
olha a questão de Davi, quando o irmão falou do exemplo de Simei, que eu quero pegar também o exemplo de Simei. Como que Davi vê Deus em todos os momentos da sua vida e até nas provações. Quando Davi está saindo do seu reino, porque Absalão tinha usurpado, que ele vai caminhando com aqueles que quiseram ir com ele, esse homem chamado Simei começa a gritar, chamando de homem sanguinário. Simei se referia à casa de Saul, embora Davi não tivesse feito nada com a casa de Saul, mas Simei se referia a ele a isso. E um dos seus escudeiros fala com ele assim: você quer que eu vá lá, Davi, e arranque a cabeça desse homem? E Davi fala: que tenho eu contigo, filho de Zeruia, se eu não me engano. E ele continua caminhando, e Simei vai gritando: homem sanguinário. Talvez, irmãos, isso é uma conjectura, Davi pode ter pensado assim: deixa ele xingar, ele está certo, porque eu matei um homem e ninguém ficou sabendo. Eu matei Urias, eu mandei para ser morto. Ele devia estar pensando: deixa ele xingar que ele está certo. Mas não somente isso Simei fazia, Simei também atirava pedras em Davi, e Davi permitiu que aquilo acontecesse. Talvez, irmãos, ele pode ter pensado: eu também cometi adultério com Betseba, e o adultério era julgado com apedrejamento, e Davi sai calado, aceitando tudo aquilo que acontecia com ele. Irmãos, se nós tivéssemos um coração assim, de entendermos e nos subjugarmos às ações do Senhor e saber que tudo vem dele. Eu queria ler com os irmãos aqui 1 Coríntios capítulo 7, pegando um exemplo sobre a incontinência. 1 Coríntios capítulo 7, verso 5 diz assim: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Nós sabemos a que esse texto está se referindo com respeito a casais, mas eu quero pegar aqui a palavra da incontinência, mas eu queria pegar em outro sentido. Aqueles que foram militares sabem do que eu estou falando. Clande, irmão Paulo, se não me engano, irmão Mota. Porque, irmãos, a continência, não permitir que o inimigo entre na nossa incontinência. A continência é quando um oficial se encontra com outro oficial ou com um sargento, ele bate continência para ele, e o seu superior manda ele fazer alguma coisa, ele vai fazer. Quando ele retorna com aquilo que o seu superior mandou, ele torna a bater continência para ele. Ele fala: você esqueceu tal coisa, volta lá. Ele torna a bater continência e sai. Aí ele vai lá, faz o que tem que ser feito, volta para o seu senhor, bate continência de novo para ele. O que o Senhor quer nos ensinar, irmãos? É porque nós precisamos bater continência para a nossa esposa quando chegamos, para os nossos filhos, para os nossos vizinhos. Bate continência quando sai, dá um beijo na esposa, dá um beijo no marido, dá um beijo no filho, bate continência. Mas é muito fácil bater continência para Naamã com a sua indumentária. É muito fácil bater continência para o irmão aqui dentro. Isso é muito fácil. Mas o Senhor quer ver, irmãos, nós batemos continência quando a coisa não está bem. Com o cônjuge, bate continência. Com o filho, quando nos responde mal, bate continência para ele. Porque é difícil bater continência para o leproso. Para Naamã é muito fácil, mas para o leproso, convidar o leproso para tomar um café na sua casa, bate continência para ele. Convidar aquele irmão que você acha insignificante, bate continência para ele.
É isso que o Senhor está nos mostrando. Não permita que o inimigo entre na nossa incontinência. Difícil é conviver com o leproso. Difícil é sentar e ouvir o leproso. Em 1 Coríntios 10, verso 12 diz assim: aquele que pensa estar de pé, que às vezes não está de pé, ele pensa que está de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. E automaticamente, irmãos, esse tipo de conduta que a gente tem revela, mostra a nossa lepra. E o que acontece muitas vezes conosco, ou acontece com a igreja hoje, eu chamei de síndrome de Enoque, que Enoque partiu para o Senhor. E às vezes a gente olha para o leproso e a gente se põe num patamar como se eu já pudesse ser transladado, porque eu já estou pronto. É difícil olhar para o leproso. Eu não consigo entender às vezes que eu estou numa batalha, eu e você, nós estamos numa batalha aqui. E às vezes, irmão, nessa batalha, o meu irmão, que é o meu próximo, que eu devo fazer tudo para edificação, quando ele leva um tiro do inimigo, porque ele também está na batalha, ele também está na jornada, ele está na caminhada. Quando ele leva um tiro do inimigo e cai, o que eu faço? Qual a minha posição? Como que eu faço nessa hora em que ele foi alvejado pelo inimigo? Infelizmente, nos tempos de hoje que a igreja vive, ao invés de nós caminharmos até ele, aquele soldado que errou a trajetória, nós muitas vezes tiramos o revólver da cintura, chegamos na sua cabeça e damos um tiro nele. Ele vai me atrasar, está leproso, vou perder meu tempo com isso não. A Bíblia diz no Salmo 19 que uma noite faz declaração a outra noite, e um dia revela sabedoria, se não for o contrário. Irmãos, Deus usa a natureza para falar conosco. Deus usa todas as coisas possíveis e impossíveis para abrir os nossos olhos e o nosso coração, irmão. E às vezes nós não enxergamos. Eu trouxe um vídeo, não sei se vai dar para passar, até o Samuel me falou que talvez vai tentar passar, para nós vermos. Eu recebi esse vídeo da irmã Polly, e me relembrou, havia visto esse vídeo há muito tempo atrás, mas ela me relembrou. É algo que o Senhor usa também para nos ensinar. E muitas vezes nosso coração é endurecido, ok? Pode ser só a imagem, não precisa de ter o som. Essa é uma ave que estava voando, os dois juntos. E na trajetória, um errou a trajetória. E ela bate na vidraça e ela cai ao chão. A outra fica desesperada, tentando reanimar o seu amigo. Pula em cima dele, vira ela de um lado para o outro, dizendo: levanta, vamos continuar a nossa trajetória. Talvez tivesse dado por morto, mas ela não, ela continua, tentando reanimá-lo, trazer para a localidade certa que eles estavam voando. E ela insiste, e continua. Ela não desanima dele. E ela tinha errado a trajetória, que as duas faziam juntas, até que um milagre acontece. De tanta insistência, ela consegue fazer com que o seu amigo se levante
e volta à trajetória que eles estavam fazendo. Aí voam os dois juntos. É bonito? E o que eu faço com o meu irmão que erra a trajetória? Qual que é o meu posicionamento nessa hora? Eu reanimo ele? Eu caminho com ele? Ou eu tiro o revólver da cintura e dou um tiro na cabeça dele? Há uma outra imagem que eu queria mostrar, se puder mostrar a foto de uma guerra há um bom tempo, você já deve conhecer isso, lá no Vietnã. Alguém falou com esse menino que está carregando o irmão dele, falou com ele assim: tira esse peso das suas costas. Sabe o que ele responde? Não é um peso, ele é meu irmão. Só o que a gente não sabe é que esse menino, você vê que o pescoço dele está assim, ele está morto. Foi morto na guerra do Vietnã. Mas o seu irmão não o largou. Continua com ele nas costas. Enquanto as pessoas diziam: tira esse peso, ele fala: não é um peso, ele é meu irmão. É interessante quando a gente lê Tiago capítulo 5, irmão. Tiago nos dá uma referência com respeito a essa insistência com o irmão. 5, 19 e 20 diz assim: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Irmãos, dois exemplos que a gente deveria seguir quando alguém próximo a nós leva um tiro do inimigo, cai na sua trajetória. Esse deveria ser o nosso coração, irmão, de chegar e trazer essa pessoa de volta e apresentá-la ao Senhor. Agora, irmãos, a lepra, ela é uma enfermidade, e é uma enfermidade espiritual do cristão. Porque quando a gente vai em Mateus capítulo 10, vamos abrir lá, 10, capítulo 10, versos 7 e 8, quando o Senhor está mandando os discípulos, capítulo 10, versos 7 e 8, diz assim: e indo, pregai dizendo, o reino dos céus está próximo, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Ok. Se a enfermidade, se a lepra for uma enfermidade, curar os enfermos já era para estar curado da lepra. Mas a lepra não é uma enfermidade comum na vida do cristão. Por isso, Naamã teve que 7 vezes mergulhar no Jordão. João Batista, quando ele batizava para a vida eterna, era um mergulho só. Mas, para nós sermos purificados dessa lepra, 7 mergulhos foi para Naamã. Agora, irmãos, cada um sabe qual que é o seu Jordão, que o Senhor mostra. Cada um sabe qual é o seu Jordão. E essa lepra, irmão, ela precisa ser apresentada ao sacerdote. Ela não é limpa por nós mesmos. Não sou eu que me examino para saber se eu estou limpo ou não. O leproso tinha que se apresentar ao sacerdote e ele era quem falava quando ou não a pessoa estava limpa. Já foi falado uma vez aqui, e eu queria finalizar com o exemplo da mulher
com fluxo de sangue. Jairo e a sua filha doente. A mulher com fluxo de sangue, irmãos, é a igreja na sua totalidade ou na sua individualidade. A mulher tinha 12 anos que ela tinha um constante fluxo de sangue que não parava. Já falaram que essa mulher representa a igreja, constantemente esvaindo sangue, até que ela toca na orla do Senhor. E esse sangue, irmãos, que sai, é um sangue cansado. E vem um novo sangue para a mulher para renová-la. A igreja tem a renovação, mas ela não retém essa renovação. Do mesmo jeito que vem a renovação e ir embora. É os tempos em que vivemos hoje. Mas é interessante notar a pessoa de Jairo. Jairo, o principal da sinagoga, aquele, que trazia edificação lá na sinagoga, ele era de grande relevância entre quatro paredes. Porque quando nós analisamos, na casa dele tinha uma menina doente. Mas está tranquilo, eu sou Jairo, eu tenho grande relevância entre quatro paredes. É muito fácil ter relevância entre quatro paredes. Muito fácil. Aqui ninguém se agride na sinagoga, ninguém fala mal um do outro na sinagoga. Ele tinha grande relevância. Provavelmente aquela mulher já o tinha procurado e ele nada pôde fazer por ela, como nada fazia pela sua filha dentro de casa. E o interessante é que essa mulher, que provavelmente casada, aonde era seu fluxo sanguíneo? Na sua intimidade. Portanto, ela não tinha intimidade com seu marido há 12 anos. Há 12 anos, seu fluxo de sangue. A igreja tem perdido a intimidade com o seu noivo, com o seu Senhor. Ela não retém a renovação que Ele está trazendo. E o sangue se esvai. E o sangue se esvai. Mas a relevância é grande entre quatro paredes. Aquele que trazia edificação entre quatro paredes, ele era o máximo. Mas a sua casa tinha uma menina doente. E ela morre. E ela morre. A mulher com fluxo de sangue é a igreja. Jairo, com relevância entre quatro paredes. E a menina? A menina nova, uma criança, é a geração que vem doente, sem referencial. Porque a mulher de fluxo de sangue, ela era uma vergonha no meio da multidão. Ela não tinha testemunho. Ela não podia nem se apresentar, porque ela era imunda. Ela arriscou a vida dela indo ali no meio daquele povo. Ela podia ser pedrejada. Ela não tinha relevância lá fora. É o testemunho da igreja hoje. É uma vergonha. A nossa posição, muitas vezes, as nossas atitudes, é uma vergonha para as pessoas. E às vezes o que nós fazemos, às vezes nem volta tem, porque fica uma mácula perante as pessoas. Fica uma mácula. E os irmãos lembram quando Jesus, ele vai à casa de Jairo, lembra o que ele faz? Ele leva consigo Pedro, Tiago e João, a mãe e Jairo. O que ele fala com os demais que estão lá? Saiam todos daqui. Ele retira todos que estão lá. Por que ele fez isso? Por que Jesus manda todos sair? Porque aquele caso era uma situação interna,
familiar que precisa ser consertado dentro de casa, dentro da família cristã. Os demais não interferem. Os demais não interferem. E o mais notável ainda é que depois que ele ressuscita essa menina, que ele fala, Talita cumi, levanta. O que ele fala para fazer com a menina? Lembram? Dê a ela o que comer. Se Jairo é aquele que tem grande relevância, que traz edificação para a igreja, a sua filha morreu de inanição, porque a palavra de Deus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ela morreu de inanição. A geração que está vindo está morrendo, porque o rema, a palavra revelada, não está sendo agregada ao seu coração. Apenas o oba-oba, aquilo que causa vergonha lá fora. Eu quero terminar com um exemplo de Moisés. Nossa, que exemplo lindo. Naquela perseguição que estava tendo, naquele caos, a sua mãe coloca seu filhinho, bebê, dentro daquele cesto e o direciona exatamente ali para o palácio. Nilo cheio de crocodilo, acho que ele ia deixar vagando à toa, direcionou ali para parar lá no palácio. E sua irmã vinha olhando. Quando a princesa encontra aquele cesto, ele fala, olha que lindo, é um bebê dos hebreus, ela fala isso, é um nenê dos hebreus, e ela toma consigo aquele bebê. Aí coincidentemente, né, não é de coisa de Deus, né, a irmã dele está vindo, e ela fala para a princesa assim, olha, é um bebê que precisa de uma ama de leite. E ela fala assim, eu conheço uma ama de leite. Ela fala assim, então leva ele para ela. E quem é a ama de leite? Sua mãe. Aí, irmãos, quando nós somos alimentados, nós tomamos ali no seio da mãe, nós somos alimentados com a palavra da verdade, com o rema revelado, não logos apenas. Assim Moisés foi alimentado pela sua mãe, com as suas histórias e tudo mais. Aí ele pode voltar para o palácio, ele pode viver no palácio, porque ele não vai ser contaminado, porque ele recebeu o seu alimento da sua mãe. E a igreja precisa fazer uma pergunta, nós temos alimentados? Se eu estou me alimentando, eu tenho retido isso no meu coração? Ou eu tenho sido Acã, que viveu tudo aquilo, mas contemplou a capa babilônica, os 200 ciclos de prata, a cunha de ouro, porque o mundo ainda me fascina. Aí, lamentavelmente, se você não se alimentar do puro leite genuíno do Senhor Jesus, que é a sua palavra, você vai ser um que vai ficar pelo caminho, e não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. Porque aqueles que saíram lá do Egito, a Bíblia diz, Deus não se agradou da maioria deles, não vão entrar no meu descanso, porque vocês ouviram de mau grado, mau coração. Você quer viver comigo e quer viver com o mundo, não dá, ou eu ou o mundo, acabou. Ou você alimenta de mim, ou você toma o meu leite espiritual, ou você não tem parte comigo. Nós sabemos que a salvação é eterna, ninguém tira, nós sabemos, mas nós não podemos esquecer do reino, da parábola das 10 virgens.
5 entraram, 5 não entraram. Queira você ou não, 5 não entraram. Sua chama se apagou. A chama de Acã apagou. Foi morto. Não conseguiu continuar sua trajetória. A vida cristã não é para brincar, diz a palavra, com as suas advertências. Eu preciso tomar uma posição como cristão. Eu vou ficar com essa amargura no coração contra outro até quando? Até o dia que me apresentar perante o Senhor, no seu tribunal, e falar: você tem algo que está retendo a sua entrada. Irmãos, a palavra de Deus é tão clara para nós, tão clara. Nós precisamos olhar qual é, Senhor, me mostra aí qual é o meu Jordão, para que eu possa caminhar até ele e ser purificado dessa lepra. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos realmente começar pelo Espírito, caminhar pelo Espírito e terminar no Espírito, porque grandes são as advertências. Não é uma história, é algo que é real, é algo que eu estou vivendo, eu e você vivemos. E nós podemos chegar naquele dia, um dia tão glorioso, alegres ou tristes, porque eu não completei a carreira que me foi proposta. Que Deus nos abençoe.